assimilar as informações, né? Mas talvez a gente pudesse utilizar uma palavra, a desconstrução, né? Porque o diabo sempre tentou e sempre está tentando destruir aquilo que Deus estabeleceu. A gente lembra de Daniel, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego foram deportados para a Babilônia e o objetivo é desconstruir a cultura deles, a fé deles, aquilo que estava enraizado, e trazendo para os dias de hoje há esse desenraizamento, essa desconstrução daquilo que foi construído de uma forma, né, tão grandiosa, debaixo de perseguição, de sangue e de testemunhos, como Hebreus fala dos nossos santos, os heróis da fé e os santos que não foram citados, santos anônimos na linguagem de, se eu não me engano, Russell Shedd, os santos anônimos. E a nível de conclusão, e aí, se você tiver uma pergunta também, por favor, direcione. Qual seria o maior prejuízo? O que a gente podia dizer que, olha, isso que está acontecendo é lamentável e é decorrente do liberalismo teológico? Hoje, na atualidade, é o progressivismo, né? Essa briga nossa teológica não une a igreja, separa a igreja. As últimas eleições foi horrível para nós. Deus, pátria e família. O que acontece? O liberalismo, né, levou o homem a estar tanto no centro, mas tanto no centro, que ele esqueceu de Deus. Aí esse homem se corrompeu. Esse homem que achou que poderia construir sem Deus. Nós temos um movimento chamado desconstruvismo, desconstruir a religião, para construir uma nova sociedade. Foucault, Deleuze, Derrida, tantos outros mais, falaram do desconstruir, tirar Jesus do centro, o Logos. Levou essa loucura toda. Na última eleição, o que ficou para mim muito claro, né? A igreja, ela entrou naquilo que é mais imundo que existe, a política, que onde o STF também está entrando e está perdendo toda a moral. O STF, longe da política, aqueles homens, é da última palavra, tinham respeito. Mas quando o STF começa a fazer política, nós nunca vimos na história o ministro ser chamado de cabeça de ovo. Nós nunca vimos ser xingado como estão sendo xingados. Ou seja, aquilo que a gente tinha como supremo, autoridade máxima, é tratado com muito desdém, com muito desrespeito, coisa que não é o princípio da religião. A religião sempre teve respeito. Quando a religião ela achou que ela era a salvadora da política, na verdade, ao entrar na política, ela está recebendo muitas manchas, né? Eu acho que o ponto final nosso é esse declínio, colocar a religião como Deus, pátria e família. Os políticos, quando perdem a moral, precisam se agarrar a alguma coisa que ainda tem moral. E quem é que tem mais moral em nossa nação? É a religião. Mas a religião deixar ser presa por esse sistema aí, é só olhar para o STF. Assim como ele hoje está moralmente desacreditado pela maior parte da população, tudo indica que a religião, quanto mais rápido não ser usada nem de um lado e nem do outro, né? Se manter como ela deve se manter. Você via Jesus fora da sinagoga, mas também estava fora do sinédrio. Quando Cristo veio, tanto o sinédrio como a sinagoga estavam corrompidos. Aí tem que ser fora. Lá nós temos, perto de Faraó, o mosteiro São Bento. São Bento nasceu em 300 e pouco, depois de Cristo. Tinha uma irmã gêmea chamada Escolástica. Eu tive uma ovelha chamada Escolástica. Ela disse: fica aqui em casa, Bento, vai chover. Ele não quis, mas a chuva veio e ficou. Ela morreu um mês depois. Bento ficou nos mosteiros, nas cavernas. Deus deu uma visão a ele. E ele fez 12 mosteiros
A ordem beneditina de São Bento nasce de um homem que estava inconformado com o que estava acontecendo, e dali nasce a ordem beneditina, que depois virou inimigo da ordem dos jesuítas, Santo Inácio de Loyola, Companhia de Jesus, criado em 1534, para combater a reforma protestante. Esse declínio da religião, Daniel 12, né? Nos últimos dias a ciência se multiplicará, a religião se apostatando. Nós estamos em um caminho não de um progresso. Deus criou o mundo não precisando de mais nada. O mundo não foi pior para melhorar, ele era perfeito. Então ele está deteriorando. Então o que se chama de progressismo é o reino de Deus na Terra. Esse reino de Deus na Terra, de Ernst Bloch, sem Deus, foi proposto por ele. Filosofia da esperança, Ernst Bloch, após a Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu é que após a Segunda Guerra Mundial, a sociedade ficou tão envergonhada, que ela perdeu a esperança. Aí veio a filosofia da esperança, a teologia da esperança, porque o homem matou muita gente no nazismo, como o comunismo, matou muita gente. E a vergonha é muito grande. O alemão, até hoje, paga pelo que os pais fizeram. Eles levam isso, pagam. O alemão, quando se fala do nazismo, ele tem vergonha de falar do nazismo. Hannah Arendt, ela escreveu o livro A Banalização do Mal. Ela disse: o mal está banal. No caso de Auschwitz, ela pergunta assim: por que você colocou as pessoas no trem para poder morrer nas câmaras de gás? Ele disse: eu respeitei ordem, eu cumpri ordem. E se fosse seu pai? E se fosse sua mãe? Você faria isso? Então a banalização do mal é quando fazer o mal se torna uma coisa qualquer. Eu acho que a pior coisa que o liberalismo fez foi arrancar o milagre, o transcendente, a esperança de algo fora daqui. Porque se o homem esperar apenas neste mundo, eu acho que ele é o pior dos piores. Aliás, na UENF, nós fazemos análise do discurso. Eu perguntei na palestra agora sobre John Simon. John Simon é um físico que deixou a física e disse: nunca mais a ciência será produzida como se produziu até aqui. A própria ciência está desacreditada. John Simon. Aí o que eu perguntei é o seguinte: nós estamos fazendo ciência ou análise do discurso? Nós estamos criando alguma coisa ou apenas questionando quem cria? Dentro das igrejas tem poucos que fazem, mas o que nós temos de gente que fica analisando os que fazem, né? Nós temos mais gente analisando do que fazendo. Então hoje, onde foi parar o liberalismo? Nos transformou em analista de discurso. Não fazemos nada mais que seja material, concreto, tudo abstrato, tudo subjetivo, tudo de forma íntima, e a sociedade está aí perdendo a sua identidade. Talvez a gente podia parafrasear todo esse conceito, né? Utilizando dois autores da história, com as suas expressões que marcaram as suas obras, como a de Dietrich Bonhoeffer, né? Que ele chama, vamos dizer, esse movimento de graça barata, em nome do amor, em nome da graça, você, né, o foro íntimo, a sua relação pessoal, que é a sua subjetividade, é Deus que conhece seu coração, pode continuar assim mesmo aqui na igreja, o importante é que você está aqui, né? Aí você vai na graça barata. E o C.S. Lewis, né, também fala sobre o cristianismo água com açúcar, né? Que é essa coisa rasa, né? Essa desconstrução mesmo de uma fé mais consolidada. Há quanto tempo nós não pregamos sobre arrependimento? Há quanto tempo não pregamos sobre confissões de pecado? Há quanto tempo nós não valorizamos aqueles princípios que são fundamentais e caros à fé? Então, nossa própria mensagem no púlpito, ela também não é uma sequencial. Nós percebemos que mudamos para nos adaptar ao anseio dessa geração, dando a eles o que eles querem. E é isso que Jesus diz: nos últimos dias eles ouvirão o que querem.
e terão comichão no ouvido, se ouvir também que não quer comichão tira. Nós temos que caminhar para lá. Não é que a gente é desesperançoso, é angustiado, mas a Bíblia diz que o mundo está caminhando de mal para pior. E a gente às vezes está tentando fazer o que o próprio Jesus disse que não vai acontecer. O distanciamento do homem vai ser real. Pode ter o radical de Berhoff, pode ter o que for, mas a nossa geração de hoje, ela descolou da geração de 2000. A geração de 2000 é uma, a geração de 2000 para cá é outra. Agora, Deus levantou na nossa geração, na geração dos nossos pais, na geração dos nossos avós, alguém. Então Ele vai levantar alguém também para essa geração. Talvez não seja eu e nem o senhor. Com essa roupa aí não vai não. Tem que ser uma coisa mais jovial. Precisa. Olha como os imensos pregadores pregam. É difícil hoje um pastor de terno uma ceia. Olha a linguagem das igrejas que crescem. Só 5% das igrejas terão 1.000 membros. 80% da igreja nunca passará de 100 a 120 membros. 80% das igrejas não passam de 100 a 120 membros. Quantas igrejas em toda Campos Batista tem mais de 500 membros? Quantas tem 1.000? Apenas 5% chega a 1.000 membros. Agora, quantos tem de 120 para baixo? Quantos tem de 120 para baixo? Então não é a quantidade, mas essa multiplicação em cada local. Talvez Deus está nos dando um sinal, né? Que Ele tem uma sinagoga ainda em cada local. Tem as catedrais e tem pastor para isso. Um pastor de uma igreja pequena tem que botar na consciência. Às vezes eu sou chefe, vou ficar cuidando de 50. Se Deus me der 100, eu faço o povo se perder. Alguns vai ser pastorear só 300, mas outro 1.000, outro mais de 1.000, Carlito Pax, Igreja da Cidade, São José dos Campos, Pastor Mazoni, Pastor Adonias de Campos, mas viver como eles vivem, talvez a gente não teria condições. Então Deus já separou para o seu rebanho, um para 100, outro para 50, outro para 1.000, e isso não fere a gente em nada. Mas eu acho que eu saí e estou virando devocional. Vou voltar à teologia. Fiquei devocional. Sim, meu pastor. Continua devocional. Pastor Elias, o irmão tem uma vasta formação humanística. E eu acho até que isso é bom, o que o senhor também disse. Nós temos que pegar o arrependimento. Aí eu colocaria uma pergunta, seria um pedido de um direcionamento até. Nas Escrituras, especificamente, eu lembro a referência, Provérbios, eu acho, diz que é maldito aquele que retira os marcos. O senhor está em plena formação de psicanálise, é isso? Isso. Existe um marco que delimita a posição do psicanalista, do cientista, político, do humanista e do pregador das Escrituras? Existe. E isso ninguém tira. A escola de Frankfurt, um deles chegou à seguinte conclusão: enquanto houver um Salvador e um Criador, não dá para destruir, para construir. O homem pode inventar o que for, mas enquanto existir alguém que criou e um Salvador, é impossível mudar o que o mundo é. Hoje não estão querendo nem usar mais o AC, antes de Cristo. Querem botar uma outra sigla. E já tem essa sigla, para não se referir o mundo antes de Cristo e depois de Cristo. Então qual é o marco que não tem como tirar? O Cristo crucificado e o Deus Criador. Se não existir mais o Deus Criador e o Cristo crucificado, as barreiras rompem. Mas enquanto tem um Criador, tem um dever. O Nietzsche, o Schopenhauer, acusou Immanuel Kant. Kant, disse Nietzsche,
fez teologia disfarçada de filosofia. Schopenhauer disse assim: Kant escondeu Deus atrás da sua filosofia. Se tem um dever moral, tem alguém mandando, e esse alguém é Deus. Enquanto houver um dever, nós estamos obedecendo a alguém, porque o pecador, qual é a maior pedra de tropeço para Nietzsche? É a culpa. O pecador, ele quer pecar, mas ele não quer se sentir o quê? Culpado. E ele não consegue escapar disso. Ele peca, mas no fundo se sente culpado. E ele só se sente culpado porque tem alguém mandando, tem um dever moral. Porque a moral de Nietzsche é inalcançável, é quase uma santificação. Viva de tal maneira que o que você faz, qualquer um possa fazer no mundo. Isso é uma santificação. Esse dever moral exigido por Kant, de você viver de tal maneira que qualquer pessoa no mundo possa fazer o que você fez, isso é santificação, isso é um dever moral. Isso é esconder Deus atrás de uma filosofia. Ele não escapou desse princípio cristão. A mãe era cristã, o pai era cristão, foi pago para ser cristão, ainda que alguns escaparam. Adam Smith foi pago pela igreja anglicana para ele ser pastor anglicano. Escreveu As Riquezas das Nações e a Teoria de Sentimentos Morais. Ele não foi pastor, né? Mas ele foi pago para ser pastor, para estudar para ser pastor. Quando o irmão fala desse marco, o próprio Freud, segundo Mário, ele escreveu Filosofia Concreta. Os psicanalistas dizem que não, mas o nosso filósofo brasileiro, Mário, escreveu Filosofias Concretas dos Santos. Ele diz: Freud se arrependeu, disse Alexandre Caruso. Uma psicologia que não desse espaço para uma soteriologia, para o desejo de salvação do homem, está errando em si mesmo, ou ensoberbada. Freud chega ao ponto de dizer no final, segundo o Filosofias Concretas, e é respeitado, o brasileiro Mário de Santos, ele diz que a psicologia tem que deixar dentro do homem espaço para a salvação, porque todo homem tem anseio pela salvação. Ele diz que é um vazio no homem do tamanho de Deus. Fyodor Dostoiévski, é um vazio no homem. Aquele que é o pai do existencialismo nosso cristão, Kierkegaard. Eu falava Soren Kierkegaard, mas o Dalai Ruiné, Paulo Sérgio Ruiné, faleceu há pouco tempo. Ele foi na Dinamarca, de onde Kierkegaard era. Ele viu um dinamarquês falando que não é Soren Kierkegaard, mas é Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard, ele fala sobre Isaac e diz que nós temos que dar um salto existencial. Ele diz: olha, se Deus existe ou não existe, não dá para crer, mas eu não vou pagar para isso, eu prefiro crer. E ele se converte ao cristianismo, escreve a história de Isaac, mas eu acho que a maior resposta que eu poderia dar para o Senhor, voltando, é essa: qual é o marco que não tem como, e já tentaram arrancar? O Cristo crucificado, que é o Salvador, e o Deus Criador. O dia que não houver um Criador e não houver um Salvador, aí não tem mais marcos. Esse é o único marco. Isso não tem psicanálise, não tem nada que arranque. Mas as ideologias no nosso tempo, meio que não fabricaram um Cristo genérico. Fabricaram. Foi o liberalismo que nós estamos estudando, é esse progressivismo, é genérico. Ele é apenas uma ONG, ele é alguém moral. Ele veio com a moral, veio para fora o íntimo. Ele é apenas uma consciência, alguém vai se espelhar. Mas não é mais o nosso Salvador. Tem hoje em dia a cultura coach. Isso. A gente vê chamando gente que não é pastor de pastor. Isso aí. Pregando um Cristo que não é o Cristo da reforma. Aí eu faria uma outra pergunta, honra no mestre dos irmãos aqui. Os batistas, eles pregam por um princípio absoluto, no caso, de separação de igreja e Estado, liberdade, como o pastor circulou na sua fala.
foi a reforma protestante que influenciou isso tudo. O ensino de João Calvino, que fez com que Ricardo, um economista, fizesse na Inglaterra uma grande economia. O Max Weber, o espírito, a ética protestante e o espírito capitalista. Max Weber, irmão de Alfred Weber, e Max Weber é muito citado sociólogo, ele vai dizer que o espírito capitalista é fruto da ética protestante. Emmanuel Kant está nos livros de direito nosso. A religião e o direito sempre caminharam junto. A religião influenciou no direito, na arte, na economia, em tudo a religião influenciou. Não tem nada que escapole, porque o homem é um ser religioso 100%. Ele foi criado por um Deus. Tudo que tem hoje no mundo tem a mão da religião. Não tem como escapar da religião. Ela influenciou em tudo. Só que o iluminismo fez uma deusa chamada razão. Colocou dentro da igreja de Nostradamo. Como pegou fogo a igreja de Nostradamo, a imagem da deusa razão pegou fogo também. Morreu a razão. O Francis Fukuyama escreveu A Morte da História. O nosso Francis Schaeffer escreveu A Morte da Razão mesmo. Francis Donos do Labrie, Guilherme de Carvalho, A Morte da Razão. Ou seja, tudo aquilo que a gente tinha como sólido, estão escrevendo assim, a história como conhecíamos não existe mais. O próprio John Simon, a ciência como conhecia, não vai ser como mais produzir. Ele usa duas palavras, consensibilidade e consensualidade. Com sensibilidade, eu vou fazer algo, mas tem que ser aberto. Ele tem que questionar. A ciência não é algo mais fechado. A ciência agora é dividida por pares. É consensualidade. E já é consensibilidade. Consensualidade, Thomas Kuhn já falava, tem que haver um consenso para que a sua ciência seja aceita como ciência. Essa ciência agora não se produz como se produzia, quer dizer, a morte da ciência como então. O que mudou no mundo? Que mundo está nascendo agora? Como sou de história, pedagogo em história, né? Quem faz a segunda licenciatura em história é formação pedagógica em história. Mas o Gleice foi cortando para não dar a ler, né? É formação pedagógica em história. Nós, o nome do pastor é como? Pastor Ari, nós estamos dentro da história. Quem estuda história sabe, só faz uma boa leitura quando você está distante do fato histórico. Nós não temos como descrever o nosso tempo claramente, porque nós estamos vivendo nele, sendo atingido por ele. Lá na frente, alguém vai conseguir fazer a leitura do que está. Eu posso fazer leitura do que passou, mas dizer claramente o que é esse tempo, nós somos incapazes de dizer, podemos especular, porque nós temos que estar longe do fato histórico para ver o seu desdobramento, para entender melhor o que está consolidado. Aí nós vamos compreender bem. O nosso tempo hoje é muito difícil a gente descrever. É isso, porque é igual a palavra depressão. O que é depressão? O que é depressão? Eu traduzi para uma colega que está fazendo mestrado um livro de depressão em inglês para o português. E a explicação foi o seguinte: o problema da depressão está na semântica da palavra. Depressão é tanta coisa que você já não sabe mais o que ela é. Então o mundo hoje é tanto nome para uma coisa só que você já não sabe. Hoje o autismo é tanta gente entrando na justiça querendo ganhar dinheiro com autismo. E é tanta gente dizendo, agora que eu descobri que eu sou autista, tipo isso, tipo aquilo. Tudo é autista. Para poder, e muitos estão entrando na justiça para ter benefício. E você olha para o perfil, não tem nada de autista. O pastor Gleice não deve ter sido fácil para criança. Talvez hoje diga, isso é autista. Vamos tentar. Hoje é tanto nome para tanta coisa que a gente já não sabe mais definir as coisas. É a arte. Você pega a arte hoje, a arte não cria, ela retrata a sociedade. Se você vê um quadro de arte hoje, pastor Lucas, ele é todo rabiscado. E por que, pastor Ari, ele é todo rabiscado? É porque o mundo está sem definição, gente.
alguns princípios. Era isso que definia a gente. Quando o senhor fala o batista, qual batista? O batista é laico, separa a religião da política. Qual batista nós estamos falando? Se você, do lado da ponte, para o centro, a Associação Batista Planície, aceita moleques pastores. Se você vai para o lado de Guarulhos, só atravessou a ponte, não aceita moleques pastores. De qual batista estamos mais falando? E todos dois são tradicionais. Não é batista nacional, todos dois são brasileiros. De qual batista? Então nós perdemos os dogmas, perdemos as definições, perdemos as características. É o que eu estou estudando. Essa despersonalização. Quem nos define é o sagrado, é a religião. Se tudo é de forma íntima, não existe definição. Você é o que você quer ser. Quem disse que você nasceu assim? A sociedade que te construiu. Não há mais definição, porque não há dogma, não há princípio. E essa despersonalização melhorou ou piorou a vida? Eu levantei a mão e falei para o doutor: pergunta onde estão aquele que desconstruiu o Michel Foucault, homossexual, que provocou a AIDS, morreu em 58 anos de idade, e era só masoquista, gostava de sentir dor. O que fez a nada, o discurso francês, Michel Péchy, aos 45 anos, pulou da ponte, cometeu suicídio. Deleuze se jogou do prédio de Paris, cometeu suicídio. Não quero terminar desse jeito. Desesperado sem Deus. O homem sem Deus está querendo se suicidar. O Michel Foucault, tão falado, história da loucura, ele faz tanta coisa, cometeu suicídio. E uma grande maioria viviam todos deprimidos. Sem religião tem sempre Victor Frankl, o sentido da vida. Após a guerra, ele viu que as pessoas perderam o sentido. Então, Victor Frankl escreveu o livro Em Busca de Sentido. O ser humano perdeu o sentido da existência. Esses maiores pensadores, como Foucault e tantos outros mais, acabaram tirando a própria vida. A filha de Sigmund Freud, Ana Freud, diz: meu pai não fazia apenas psicanálise comigo, ele abusava de mim toda a infância. Freud abusava de Ana Freud. A própria filha comenta isso. Eu acho que esse mundo sem arte, botar um vaso sanitário em uma obra de arte, fazer um quadro todo rabiscado, aquelas danças, não, isso não é normal. Isso não é para se escandalizar, é para fazer uma leitura mostrando, olha como o mundo está sem definição, olha como os dogmas nos estabilizam, como nos constrói. Arranca tudo isso e vê o que o ser humano se transforma. Seu próprio Kant diz que o ser humano é o único animal que precisa de um líder. Você vai chegar para um jovem hoje, vou respeitar a sua liberdade. Um pai que tem um filho de 14 anos e que diz: não posso olhar o celular dele que eu estou invadindo a sua privacidade. A adultização chegando aí. O que ele está vendo? Se você não está invadindo, alguém está invadindo a privacidade dele. Um pai olhar para uma menina de 13 anos, eu respeito a minha filha, não posso olhar o celular dela. Nosso pai quebrava, ou não quebrava, e pisava em cima. Então, nós estamos dando força, liberdade para quem não sabe nem botar um botão. Estamos deixando pessoas dirigirem a própria vida, quando essa sabedoria lá na frente vai se dar muito, muito mal. Então, até nós ficamos constrangidos, ficamos assim acuados. A religião fica acuada. Você chega dentro da UNF, até eles têm respeitado muito. Dentro da UNF, tem respeitado muito a religião, o outro. Porque, como é interdisciplinar, tem que aceitar o outro. Ainda que, na sua grande maioria, não tem nada a ver com a religião. Tem laboratório de tudo, menos laboratório de religião. Se fala de religião, mas qual religião? Se fala que está esquecendo a espiritualidade, mas essa espiritualidade é sentido da vida, não tem nada a ver com o transcendente. Você chega lá, olha, aqui nós é saúde, mente, corpo e espiritualidade. Você pergunta: qual é a espiritualidade? O sentido da vida. Não tem religião. Isso não, religião não é isso. Sem o transcendente, sem o sagrado, Rodolfo Otto, não é religião. Para ser religião, tem que ter um Deus. Se não tem Deus, pode botar qualquer outro nome,
menos chamado de religião. A religião, por ser religião, tem que ter duas coisas: um Deus e os seus dogmas. Eu quero uma religião que não se meta na minha vida, então não é religião. Que a primeira coisa que a religião vai fazer é se meter na vida da gente, ou não vai? Com quem você vai casar, o que você vai vestir, o que você vai fazer, um bom testemunho. A religião mexe na nossa vida. Tem gente que quer religião, mas não quer dogma. Quer um paraíso, mas não quer Deus. E essas coisas não tem negociação. Ou seja, só Jesus. O Criador e o Salvador. Tendo ontologia, ontoteologia, o estudo do ser Deus, ontoteologia e soteriologia, eu quero ver destruir para construir. Quero finalizar com uma coisa que eu ouvi uma pregadora no Instagram essa semana, achei assim, fenomenal. Os 4 elementos que nós precisamos, né, para a vida: a água, o alimento, o pão, a luz e o ar. Jesus disse: eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo e eu sou a vida, o ar, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, tudo que a gente precisa desse mundo tão desequilibrado está numa pessoa só. Amém, pessoal? Amém. Não sei se vocês estão dando para falar amém, né? Final, ou não, né? Na verdade não, né, gente? Eu ia falar assim, a última pergunta que a gente fica preocupado por conta da hora. Eu ficaria aqui até meia-noite, ouvindo o pastor Elias, que tem, assim, muito mais para nos oferecer da sua contribuição. Eu falei só pela questão da preocupação da hora, pastor. Somente isso. A hora já está um pouquinho avançada, mas eu creio que tem sido uma bênção muito grande esse tempo aqui, né? O pastor levantou a mão?